Nós não, nós que temos imóveis aqui, temos um olhar mais perene para a região. E conversamos com o prefeito e ele falou: vocês têm que passar a nos ajudar de alguma maneira, não com dinheiro, mas vocês têm que ver quais são os problemas principais da região. E aí ele formou um gabinete de crise que existe até hoje, no qual algumas pessoas de diversos setores estão presentes e ajudam a controlar o que está acontecendo no centro da cidade do ponto de vista da prefeitura. Naquele momento, ele pediu um levantamento. Por favor, dona Fulana, traz aí como é que estão as reclamações de um 746 para o centro da cidade. Aí o centro da cidade estava no chão, pior do que jamais esteve. Pior do que jamais esteve. Mas veio a relação do 746, não tinha reclamação praticamente nenhuma. Por quê? Porque ninguém mora, né? Quem não mora não reclama. Pessoa que trabalha, olha o problema, vai para casa e fica reclamando em casa. Então, nós formamos um grupo chamado Aliança Cidade, Aliança Centro-Rio, que é uma união de várias pessoas, várias empresas, e a gente passou a organizar a zeladoria do centro de uma forma privada. A gente faz um relatório privado desde o início da administração do prefeito. A gente tem meninos que rodam pela cidade, pelo centro, e anotam os problemas que encontram, geolocalizam esses problemas e fazem o reporte automaticamente para um 746. Aí nós passamos a monitorar os problemas do centro. Obviamente, nós somos cerca de 300 prédios e esse monitoramento se dá, em sua maioria, nos locais onde os associados estão presentes. Né? Nós começamos com 20% de solução dos problemas do 1746 no primeiro mês, fomos a 85% e depois começamos a colocar pontos turísticos além dos lugares onde nós temos imóveis, para dar uma colaborada também nesse controle. E aí agora estamos em mais ou menos 70%, porque agora a gente está iniciando uma nova cobertura. Então a zeladoria do centro vem melhorando. Mas o problema maior do centro é que a gente tem uma infraestrutura, todo mundo fala sobre isso, que poderia ser usada 24 horas por dia, 7 dias por semana, e naquele momento estava sendo usada 5 dias por semana. Agora a gente considera 6, porque o sábado no centro, turisticamente, está lotado. Né? Se vocês vierem na Praça 15 no sábado, é uma lotação absoluta de pessoas, de turistas, de gastronomia. Mesma coisa na região do Selarón, mesma coisa no Beco da Sardinha. Tem alguns lugares que estão começando a ressurgir como importantes receptores de turistas e de cariocas que estão passando a vir ao centro para se divertir. Vale notar que nos restaurantes do centro financeiro, o movimento do sábado já é maior que o movimento de qualquer um dos outros dias de semana. Tá? E seguido por terça, quarta e quinta. Né? Nós estamos com aquele problema ainda do home office, segunda e sexta. Mas a prefeitura entendeu, e eu acho que ela está corretíssima, que a gente precisava trazer pessoas para morar no centro. E aí nasce a ideia, e nós nos reunimos diversas vezes, fizemos um grupo de trabalho para fazer o projeto Reviver Centro 1. Vocês acompanham, ele concede benefícios construtivos para preencher vazios urbanos em diversos bairros. No início, apenas Copacabana, Tijuca, Ipanema, agora já começa a colocar mais bairros e a tendência é que no Reviver 3 coloque mais alguns. Isso significa que num local, por exemplo, onde tem 2 edifícios de 12 andares, um do lado do outro em Copacabana, e tem um predinho lá, velho, que ninguém nunca vendeu, porque só pode agora fazer, digamos, 6 andares, você consegue igualar aos prédios vizinhos se você tiver os resultados da contrapartida da conversão de um prédio de escritórios em prédio comercial, em prédio residencial aqui no centro, ou a construção de edifícios novos. Né? Então, isso começou a movimentar o mercado da Zona Sul, o pessoal tem reclamado, tem lido muito no jornal, Ipanema, prédios com apartamentos pequenos, Leblon também, embora não seja resultado da operação. A gente, assim, conseguiu colocar o negócio para movimentar. O Porto Maravilha faz parte do grande centro, foram feitos os primeiros lançamentos em terrenos comprados do próprio Estado, né? Que foi o primeiro lançamento da Cury, que ela lançou a 7 mil e pouco reais por metro quadrado. E hoje
ela já está lançando a 10, 11 e com planos de 12, 13 em alguns locais com vista bacana, onde estão saindo novos empreendimentos. Nós mesmo estamos finalizando uma venda de um empreendimento em São Cristóvão, que acabou sendo absorvida pela região do centro, onde nós vendemos um quadrilátero de 18 mil metros quadrados, onde a Cury vai construir 1.700 apartamentos, colado ali mais ou menos no gasômetro. E estamos tratando de diversos outros negócios com a Cury, uma empresa que encarou com o DNA quase carioca esse desafio do centro. Vendemos para eles também o terreno onde foi construído o primeiro lançamento na Presidente Vargas em 70 anos, que é o Presidente Vargas 1141, que está ficando pronto agora. E os valores que começaram de 7 mil já bateram 13 mil. Na propaganda tenho ouvido 15, mas nunca vi no papel. Tá? Tenho visto o valor de 13 mil reais o metro para vender nos melhores lugares, os apartamentos sempre compactos, né? Você tem essa busca do investimento em imóvel compacto porque o centro da cidade está com uma ocupação média de 60% e a diária média do Airbnb entre 260 e 270 reais. Então, isso tem provocado não só pessoas que querem morar no centro, mas investidores que, nos lançamentos que foram feitos em prédios cujo terreno a gente vendeu, que a gente participa, a gente faz um pouco mais do que vender o terreno, a gente participa da concepção do projeto, mas a gente não vende as unidades. Por exemplo, no prédio da Sacadura Cabral 103, que foi o primeiro retrofit da zona portuária, onde era a SEDAI, o INEA, e anteriormente tinha sido um dos jornais do Assis Chateaubriand, nós conseguimos vender lá a 12 mil reais o metro quadrado e 35% dos compradores querendo investir em short stay. Então, esse é um número para vocês. E nós fizemos agora o lançamento do Áureos, que foi também uma concepção nossa, trabalhamos na assessoria imobiliária e na venda do terreno. Esse fica na Rua do Acre, 21, muito perto do edifício à noite. E nesse também bateu 33% de compras de investidores de short stay. O empreendimento foi vendido rapidamente. Então, na verdade, no dia do lançamento ele já estava vendido, que gerou alguns protestos de alguns colegas nossos até. E foi um sucesso incrível. E esse é um retrofit também de um prédio Art Deco que pertenceu à Docas, Companhia Docas do Rio de Janeiro, que passou pelo que a gente tem passado aqui na venda de quase todos os prédios, pessoal. O cara queria 17 milhões pelo prédio de 9 mil metros quadrados. Passamos 3 anos enchendo o saco deles para poder baixar o valor. Por fim, o prédio acabou vendido por 6 milhões e 800, mas a nossa assessoria foi paga separadamente porque foi um leilão público, então não tinha como a gente ganhar a comissão normalmente. Então, a gente fez a assessoria. Esse imóvel foi um sucesso incrível e a procura de imóveis parecidos com esse é muito grande. Nós temos 2 problemas aqui no centro para vender. A multipropriedade, não no sentido que se usa hoje em dia de vender o imóvel em várias parcelinhas, não, mas no sentido de multiproprietários. A fragmentação da propriedade no centro da cidade é um problema sério. Você tem condomínios com muitos donos e aí você não consegue fazer a aquisição dos prédios inteiros e, embora o negócio esteja dando certo para fazer retrofit, a coisa está indo bem, ainda as pessoas não têm coragem de fazer aquisições de partes importantes de prédio, mesmo quando eles já aprovaram na convenção de condomínio a transformação de uso. Por exemplo, tem um prédio na Visconde Inhaúma que aprovou a transformação de uso, mas é um prédio de salas que tem, sei lá, vou arriscar aqui, 300 salas. Então, pequenos investidores têm comprado os imóveis, feito as obras eles mesmos e têm alugado com sucesso. Mas a gente não conseguiu convencer ninguém ainda a chegar comprando 4 andares, 3 andares, para fazer um negócio de maior escala. Ou é o pequenininho, que compra onde tem condomínio, ou o grande quer comprar
o edifício inteiro e, no máximo, ele aceita comprar o edifício sem a loja. Isso tem sido o que tem acontecido, né? Esse ano nós vendemos 20 mil metros na Presidente Vargas, 824, 844, antiga sede da IBM, prédio que foi retrofitado em 2007 ou 2008, em perfeito estado, e vendemos o prédio por 17 milhões e uns quebrados. Mesma coisa, Ouvidor 107, antiga sede do Banco Veplan Residência, também um prédio retrofitado nos anos 2000, quase 9 mil metros quadrados, vendido por 7 milhões e pouco. Esses têm sido os números. E, às vezes o mandarino me liga pedindo para avaliar alguma coisa e a gente, salvo um prédio ou outro muito especial, ou esses prédios modernos, que até costumam ser de um dono só, os valores de venda têm ficado sempre, das salas, em torno de R$ 1.000 a R$ 1.500 o metro quadrado. Quando vende por mais do que isso, ou é uma sala muito pequena, e aí a gente consegue ver salas pequenas de 30 metros serem vendidas, se o prédio for bom, por 100 mil, 110 mil, 115 mil. Nós temos vendido aqui no edifício do Assembleia 10, 115 mil, um valor que a gente tem vendido sempre, salas de 40 metros quadrados. Mas se for imóvel grande, de mais de 100 metros, tem saído quase sempre a 1.000, 1.500 o metro, salvo uma obra incrível, alguma coisa muito bacana, muito especial, que não é o mercado da região, né? Agora começam a aparecer, depois dos últimos lançamentos, esse que supostamente foi vendido a R$ 15 mil o metro, da Mesbla, mas que os documentos que eu vi de 13, esses imóveis têm começado a despertar o interesse dos fundos virem para o Rio e olhar. Só que eles estão esbarrando no que todo mundo esbarra: poucos prédios de um dono só. E parece que há possibilidade, começa a surgir, ainda não vi sair, mas avaliações de empresas que estão pensando em um prédio de 20 andares comprar 10, se já tiver autorizada a transformação para residencial, comprar 8, comprar 6, já está em estudo, e eu estou achando que isso vai começar a acontecer quando os prédios têm essa aprovação. Mas o grosso dos negócios tem sido a busca pelos prédios de um dono só. O retrofit assusta. A maioria dos construtores tem falado que o custo do retrofit tem ficado em torno de R$ 6 mil o metro. No Hotel Glória, por exemplo, a gente tem informações que já passou dos 9, mas era um imóvel um pouco diferenciado, com tombamento do IFAM, etc. e tal. E isso assusta algumas construtoras, principalmente essas grandonas, tipo a Cury, a Patrimar. Elas não querem arriscar ainda um retrofit. Elas acham que o retrofit vale para lugares que tenham um tamanho enorme e que tenham um valor de metro quadrado muito maior. Elas estão atrás dos terrenos. Então, a prefeitura tem começado a agir para empurrar esses terrenos para o mercado, principalmente os terrenos das pessoas que ficam colocando para vender por preço absurdo. Sabe aquele terreno que a gente sempre conhece, qualquer bairro tem um, que está à venda há 25 anos? Então, no centro, e já começa a se espalhar, a prefeitura não quer que isso aconteça, ela não quer que ninguém seja a razão do não desenvolvimento da cidade. Então, ela trouxe do Código, do Estatuto das Cidades, a ideia da desapropriação por asta pública, né? Que é uma espécie de desapropriação em que a prefeitura declara o imóvel de finalidade pública, joga o imóvel no leilão. Se o imóvel não sair no leilão, o imóvel volta para o dono original. Ele só muda de proprietário se ele sair no leilão. Para isso, ele é avaliado pela prefeitura. E o nosso conselho aqui do Gabinete de Crise conversou com o prefeito sobre alguns imóveis que estão há décadas à venda, como, por exemplo, um imenso terreno na Rua da Quitanda, de 2 mil metros quadrados, que é um estacionamento, um imenso terreno na Lapa, de 4 mil metros quadrados, que é um estacionamento, e a prefeitura entendeu que esses imóveis são anteparos ao desenvolvimento do centro e decidiu fazer a desapropriação por asta pública desses dois imóveis, que é uma coisa que está em progresso. Outro projeto muito interessante que a prefeitura está trazendo, que vai trazer turismo e também fomento de alguns imóveis até um pouco mais baratos no centro, é o projeto Reviver Proapac Patrimônio, em que a prefeitura
pediu que nós mapeássemos áreas onde muitos sobrados históricos juntos estão caindo aos pedaços para providenciar a desapropriação desses sobrados e jogar eles em asta pública, dando incentivo, além da asta pública, dando incentivo de R$ 3.200 por metro quadrado, conforme o IPTU, não é medido, porque não dá para medir um monte de prédio, e vai ser conforme está no IPTU, vai dar esse dinheiro para os compradores desses prédios fazerem o seu restauro e aí o seu uso comercial ou residencial. Não tem obrigação de fazer residencial. Mas a gente imagina como no centro da cidade e no Rio de Janeiro inteiro, esse segundo andar que sobe de escada dos imóveis nunca é uma coisa muito fácil de vender e de alugar, que o destino vai acabar sendo residencial. E aí vai ser um residencial mais de classe média, mais baixa. A gente imagina que vai vender a 7.000, 7.500, vai ser o equivalente à faixa 3 aí do Minha Casa Minha Vida. E como vão ser vendidas sequências desses sobrados, você vai poder, por exemplo, usar a loja de um deles para ser a portaria, as outras lojas continuam como sendo lojas, e por dentro você iguala todos eles, o que era proibido. Era proibido fazer o agrupamento desses sobrados históricos pela lei do patrimônio histórico, e agora vai ser permitido agrupá-los. Em alguns casos, onde a região tem gabarito que permita, vai ser permitido, dando-se um recuo e mantendo-se a fachada histórica, subir um pequeno prédio, normalmente de 4 andares ou de 3, em cima desses sobrados, que é o plano que a Secretaria de Urbanismo tem lá para a Rua do Teatro, que é a primeira região de sobrados que eles vão já fizeram a desapropriação, né? Na verdade, a declaração de finalidade pública, e estão passando pela avaliação para poder irem a leilão. Bom, a leilão, quem comprar vai receber o dinheiro para reformar em etapas autodeclaratórias, tá? Não vai ser aquela loucura do fiscal transformando a vida da pessoa no inferno, não. A pessoa vai autodeclarar. Se for pega fazendo besteira, aí vai responder pela besteira que está fazendo. É um projeto que a gente acredita muito e que deve começar a funcionar principalmente nos entornos dessas regiões turísticas que ficam completamente lotadas já no final de semana. Gabinete Português de Leitura, enfim, a Escadaria do Selarón. Tem lugares como a Escadaria do Selarón, eu até tenho imóveis lá, e você percebe a falta de infraestrutura da cidade. O ônibus para com milhares de turistas, é o terceiro ponto turístico mais visitado de toda a cidade do Rio de Janeiro. O turista salta do ônibus, sobe na escada, entra no ônibus e vai embora. Ele não fica, o gringo não fica. Ele acha estranho, porque realmente, para o carioca é comum já os botequins estão funcionando, etc. e tal. Mas o gringo acha esquisito e acaba não se prendendo ao local. Então, esse tipo de coisa, deixar trechos desses prédios bonitos, é uma prioridade bem legal da prefeitura. E a gente acredita bastante que esse projeto vai sair. A gente está gerindo, para vocês terem ideia, 3 grupos interessados em comprar. Não vai poder comprar, pelo menos no início, um prédio só, Edson. Então não vai. Você tem que comprar um grupo. Ainda não. A prefeitura que vai determinar que grupo é esse. São 5, 6, 10. Mas não, a princípio não pode comprar um prédio só, justamente para não espalhar entre muitas pessoas, inclusive não especialistas, o assunto. Vai se ter que comprar grupinhos de sobrados. Em último caso, aquele grupinho que ninguém quiser comprar, talvez eles façam o desdobramento e vendam esses predinhos separadamente. Vocês terem uma ideia no mercado aí, vou dar um exemplo de negócio pessoal. Eu comprei um sobrado por R$600 mil, caindo aos pedaços, não tinha nem telhado, na Rua do Ouvidor, fiz o restauro do sobrado, ele já está alugado hoje a R$14 mil. Então, o restauro do sobrado custou mais ou menos 500 mil, quer dizer, um negócio que nos dias de hoje já dá um pouquinho mais de 1%. Porque tem procura. É verdade que tem uma crise séria do varejo, e essa crise do varejo é mundial, e no centro da cidade, onde poucas pessoas ainda moram, você tem uma crise ainda maior, porque ficaram vagas muitas lojas, principalmente lojas de banco. E o que tem acontecido são realmente negócios ligados ao entretenimento ou comércio popular.
Esses são os negócios que têm alugado aqui. Gastronomia, entretenimento, cultura e comércio popular. E aí o que acontece? Essas lojas do banco, que são um outro vetor de crise no centro da cidade, elas, em geral, são lojas que pagam condomínios altíssimos. 20 mil, 30 mil, 40 mil de condomínio por mês nós temos aqui. Nenhum desses casos, comércio popular, gastronomia, entretenimento e cultura, está com essa bola toda para já começar sem o aluguel com 40 mil, 30 mil ou 20 mil de condomínio. Então, essas lojas de banco hoje devem tender a continuar vazias mais um pouco, até que se ache uma lógica para essa utilização dessas lojas. Algumas podem ser divididas em várias, porque tem a frente grande, mas há outros casos que não. E aí tem um segundo problema também. Esses bancos nunca se incomodaram, porque vocês têm que entender que essas lojas surgem com bancos antecessores ao que as ocuparam. Então, era o Banco da Lavoura, que virou banco não sei o quê, que virou banco não sei o que lá, que virou Itaú, Itaú fechou. Então, esses prédios, às vezes, eram feitos pelos bancos, então eles não tinham preocupação com o valor de condomínio, e, além disso, colocavam na convenção que é proibido isso, proibido aquilo outro, porque é outro empecilho que a gente tem com essas lojas grandes, para ocupação de loja grande aqui no centro, quando paga condomínio alto. Porque os IPTUs do centro são um outro problema. Nós temos os IPTUs, por exemplo, nós temos uma loja aqui de 1.500 metros na Avenida Rio Branco, que ela paga 18 mil de condomínio, né? Até que não é tanto assim, mas ela paga 50 mil de IPTU por mês. Ela está avaliada para fins de IPTU, no valor venal, em 30 milhões. Essa loja hoje vale 6 milhões de reais e lambe os beiços. A prefeitura fez uma atualização do valor venal da Planta Geral de Valores na cidade inteira em 2017, e nessa ela jogou para cima os valores dos imóveis do centro, logo antes deles emburacarem de uma maneira jamais vista. Por quê? Porque nós tivemos períodos de problemas de escritório no centro. Sim, quando eu comecei a trabalhar com meu pai em 96, o nosso edifício aqui na Assembleia era quase todo guarda-móveis da Sérgio Castro. Mas as lojas estavam ocupadas, bombando e pagando aluguel caríssimo. O centro perdeu a centralidade e é natural que tenha perdido, porque passou a existir fórum regional de justiça. Você antigamente tinha que tirar uma carteira de identidade ou um passaporte, era obrigado a vir no centro da cidade. Você perde essa centralidade e dá um primeiro baque no centro. Mas a subida econômica do Brasil, aquela capa de revista do Cristo Redentor saindo voando, deu um up no centro que ele praticamente voltou ao que era durante 5, 6 anos. E aí depois emburacou de uma maneira que agora nós estamos tendo um problema com a questão dos IPTUs. É muito grave a questão dos IPTUs do centro da cidade. Pouca gente sabe também, uma coisa muito interessante, que o prédio, quando é uniempresarial, vocês podem olhar, o IPTU é muito maior, tem uma regra diferente. Se for um edifício que é dividido em várias salas na prefeitura e no RGI, é um IPTU muito mais barato. Quem tem um prédio uniempresarial passa por um problema sério, mais sério ainda, porque paga praticamente como se fosse inteiro uma loja. Então, são problemas que o centro da cidade está experimentando e que ainda não tem solução. A questão das lojas de banco é um deles. Já os sobrados históricos, que eram os patinhos feios, estão sendo onde têm sido feitos os melhores investimentos. As pessoas têm comprado, eles têm uma pegada legal para gastronomia, para entretenimento, e para o comércio popular também não são um problema, e eles têm sido ocupados. O Saara, por exemplo, a gente já está fechando uma loja lá que não acontecia há muito tempo, uma loja de 350 metros, estamos fechando o aluguel 50 mil reais, uma loja no melhor ponto do Saara, coisa que já não passou. A gente alugou várias lojas por 15, 18. Se vocês caminharem no Saara hoje, vocês vão ver que ele já está praticamente todo ocupado, ao contrário da Uruguaiana, que virou uma espécie de um deserto. Então, a cidade está andando, está se movimentando, mas os lançamentos têm sido uma grande esperança para todo mundo, porque já foram vendidas 13 mil unidades, né?
No centro tem 40 mil moradores, 13 mil unidades, tem o potencial de quase dobrar o número de moradores do centro, ainda que você considere que esses números que a gente está tendo, que eu só tenho acesso a esse, nos retrofits do centro financeiro, de 30% de investidores de short stay, mas mesmo assim tem 70% de ocupação, ou 60%, as pessoas vão estar nesses apartamentos de qualquer maneira, e essas pessoas vão circular na rua, talvez até mais do que o morador. E a gente tem também o dado da Cury, que é muito legal, que é a renda familiar média das pessoas que têm comprado os da Cury, que é em torno de 12, 13 mil reais. Essa é a renda familiar média, que é uma renda que praticamente é o dobro da renda do atual morador do centro. Quer dizer, o novo morador do centro, ele vem, obviamente não é de uma classe alta, mas ele vem com uma renda familiar bem mais alta do que o atual. Então, você espera realmente uma transformação. Já foi alugado supermarket lá na região portuária, um supermarket enorme, tem outras redes procurando. Quer dizer, a coisa começa a funcionar. A gente tem atuado também junto às irmandades católicas aqui no centro da cidade, que elas têm muitos imóveis vazios, estamos começando a conscientizá-las a reformar os imóveis ou a alugar com carência, a coisa tem começado a acontecer. Então, Edson, a gente sente uma diferença bastante grande no que se passou. Você ainda tem, como o maior pepino da face da terra, uma sala num prédio velho. Isso é um pepino que não tem tamanho. Mas, se você tem um andar num prédio moderno, se você tem um sobrado histórico num ponto próximo a alguma coisa, você começa a dar valor para as coisas começam a funcionar, inclusive fim de semana, porque isso foi uma queixa eterna dos restaurantes, né? Porque quando a lei seca surgiu, você mata o happy hour no centro da cidade. Isso foi automático, tá? Jogou os bares para os bairros. Eu me lembro, eu moro em Copacabana, que quando eu fui morar em Copacabana, tinha um monte de bar fechado em volta da minha casa, agora todos são ocupados. Só que os daqui, que não eram muito tradicionais, acabaram, e que não servem almoço durante a semana, ou que servem pouco, acabaram indo embora, fechando. Então você teve esse baque do happy hour, e agora você está voltando com o turismo. E, por exemplo, o Chimeninho, que é um cara que tem 5 restaurantes aqui no centro e que vende a cerveja mais barata, esse cara está crescendo loucamente. Ele está abrindo mais 2, já passou a comprar. Eu vendi para ele o antigo degrau na esquina da São José com a 1º de março, em frente à igreja de São José, era até da igreja de São José. Nós conseguimos fazer o negócio acontecer. Ele fez está fazendo uma obra bacana, quer dizer, vai trazer mais gente. As lojas do Menezes Cortes, que são sob nossa administração, todas as lojas da São José foram alugadas. Quando a gente pegou, só tinha 2. Então, a coisa está andando bem e os lançamentos só não saem em maior número por causa da questão da propriedade fragmentada, porque todo mundo está indo para comprar, mas você tem alguns imóveis de um dono só, que são de empresas que passaram por problemas sérios, e aí tem 1000 questões envolvidas de certidão, e aí fica um negócio lento para caramba. Mas você tem os terrenos e os imóveis de um dono só acontecendo direto. Então, você vai ter uma transformação no centro, como na Glória você está tendo também. Você está tendo uma mudança muito grande na Glória. Você tem hoje aquela Feira da Glória, vocês precisam vir ao sábado almoçar no centro da cidade, que vocês vão ver a Praça 15 completamente lotada, a Feira da Glória no domingo é uma loucura, você não consegue passar de carro para o centro da cidade, de tanta gente que tem com os food trucks, etc. Verdade que começa tudo isso com o público alternativo, é verdade, mas esse público alternativo espalha nas redes, agora esse negócio de influência de turismo, e começou a juntar uma quantidade de gringo enorme para visitar a parte histórica do centro. Então, a gente pode esperar um panorama muito bom. Se a pessoa tem um imóvel no duro, o conselho que a gente dá, salvo se for uma sala num prédio velho, porque isso eu não sei o que vai acontecer, se for um prédio que tem muitos donos, é uma coisa que eu diria para o meu cliente ir começar a ir nas reuniões de condomínio e
bater o pé que tem que transformar o prédio pelo menos em misto. Isso seria o meu conselho para o meu cliente, porque não vai vender. Tá? Aquele típico prédio velho, que a porta do elevador pantográfica velha, não é aquelas bonitas, douradas, troço velho, arrebentado, aquela portaria velha, ferrada, sem vista, vai ser praticamente impossível vender. Tá? A gente tem vendido aí por 10 mil uma sala e 5 mil acaba ficando para a corretora. Quer dizer, o cara não existe esse imóvel mais, entendeu? E isso tem gerado, pessoal, para quem cuida de condomínio, uma crise nos condomínios muito grande, porque as pessoas param de pagar o condomínio, a sala do cara vale 20 mil, o condomínio é 700 reais, o cara não quer a sala, ele para de pagar esse condomínio, logo depois de parar de pagar esse condomínio, ele também para de pagar o IPTU, o condomínio entra com a cobrança, o juiz manda avaliar a sala. Inicialmente, ela é avaliada por um valor próximo do valor venal, 99% das vezes. Aí a sala que vale 20 mil vai a leilão por 100. Não vai vender. Passa 10 anos ainda. Eu tenho casos aqui de 12 anos no leilão, tá? A sala vai a leilão 20 vezes em 10 anos, não é vendida nunca, se torna um problema inacreditável para o condomínio. E o condomínio e a prefeitura também tem a expectativa de olhar no balanço. Ah, olha só, tenho 1 milhão a receber, então não vai receber nunca, porque as salas estão sendo vendidas. Sabe como? Nós temos já 10 casos aqui na empresa de juiz que manda vender a sala livre e desembaraçada e dane-se o condomínio, e dane-se o IPTU, ou um ou outro que se dane, ele manda vender e acabou. Nós temos um caso num prédio nosso que o cara devia por um andar que ele já recusou 7 milhões de reais por esse andar. O cara devia 2 milhões e 400, era uma companhia de seguros. Devia 2 milhões e 400 de condomínio. O imóvel foi a leilão 300 vezes, nunca foi vendido. O juiz autorizou refazer, a empresa faliu, o juiz autorizou a massa falida a refazer as paredes, botou para vender uma a uma, por 100, por 70, por 50, e nisso passam os anos. Por fim, começou a vender por 20, livre e desembaraçado. O condomínio não recebeu nem R$1. Mandou o condomínio se habilitar lá na falência do cara, e o condomínio não ficou com nada, nem o IPTU ficou com nada. Então, hoje em dia eu tenho aconselhado alguns síndicos, até, por pior que pareça, às vezes pegar o imóvel, a não ser que a pessoa tenha vários imóveis no nome dela e vale a pena correr atrás da pessoa, mas a maioria dos condomínios quer resolver o assunto rápido. Então, tem mais esse problema também acontecendo na região do centro com esses prédios antigos, uns imóveis que são inleiloáveis, não consegue sair no leilão de jeito nenhum. Então, se vocês têm clientes assim, com imóveis assim muito anos sem alugar, velho, maltratado, prédio velho, manda o cara começar a ir na reunião de condomínio e pleitear, transformar em misto. Vou dar um exemplo. Fizemos isso na Rua da Conceição, temos um cliente italiano que tinha 40 salas. Mas isso não é nada para o prédio, tá? O prédio deve ter 300 salas. Mas não deixa de ser um pezinho, 40 salas. Esse cara, a gente estava vendendo as salas dele, ele pagava tudo direitinho, a 20, 30 mil reais. A gente conseguiu transformar o edifício em misto e agora já acabamos de vender todas as salas por 150 mil reais cada uma como apartamento. Então, o negócio saiu de 30 para 150 só porque pode morar. Então, é uma coisa que tem que ter em mente também. Se vocês forem olhar, na internet já tem anúncios também de salas comerciais em prédios, aí o pessoal gosta, como o Marquês do Herval, fica perto ao metrô da Carioca, né? E lá já tem sido vendidos apartamentos reformados a 300 mil reais. Uma sala de 25 metros vira um apartamento de 300 mil reais e vende, por causa da localização, que possivelmente você vai demorar muito para ter um lançamento, salvo o prédio da Caixa, num lugar tão bom quanto aquele lá. E o prédio já é bonitinho, tem uma portaria legal, né? E você vê a diferença que faz. Então, são soluções que a gente tem dado, porque os clientes nos ligam e eles têm o maior problema, o maior problema que existe, pessoal, é os nossos próprios anúncios. A gente anuncia, porque o dono quer,
por 3 mil, 4 mil reais o metro, 70% das nossas salas que valem R$ 1.000 o metro. Porque o cliente enfiou isso na cabeça, a empresa coloca para anunciar, enfim, dá no que dá. E aí a gente é confrontado pelos clientes falando: mas vocês estão anunciando. A gente manda para o cara: olha aqui desde o dia que estava anunciando. É um problema sério, porque o preço que vende é de 1.000 a 1.500. Se a sala estiver linda, maravilhosa, num prédio ótimo, ela vai, e for pequena, ela pode chegar a 3, mas se for andar, esquece. Pode ser a melhor coisa do mundo, que se não vender para alguém apaixonado, o negócio não vai acontecer. Então, acho que esse é o panorama, Edson, que a gente tem da região do centro da cidade. Se alguém tiver alguma pergunta sobre o projeto, sobre avaliações ou coisa parecida, a gente está aí à disposição, mas é um osso que a gente rói todos os dias. Obrigado, Cláudio. Te parabenizar aí, cara, pela iniciativa. Já tinha te parabenizado pessoalmente na sua sede, mas parabenizo agora aqui também online, pela iniciativa de ajudar essa zeladoria, né, no centro da cidade. São pessoas como você que movimentam a cidade e fazem o progresso, né, cara? Você puxou muito do seu pai em relação a isso, né? A Sérgio Castro, uma curiosidade, o Cláudio acabou não falando, a Sérgio Castro ele lançou o bairro do Grajaú e lançou o bairro do Recreio. Lançar um prédio já é uma coisa bem legal, né? Mas eles lançaram um bairro. Então, quando eu soube disso, a admiração, eu soube disso há 20 anos atrás, a admiração para Sérgio Castro aumentou demais, cara. Isso aí é histórico, né? O Pedro Paulo Então, fez uma pergunta, Edson. Posso responder a pergunta dele? pode. O Pedro Paulo perguntou sobre a segurança. A segurança no centro da cidade, dependendo do ponto que você está, ela tem sido muito boa até as 8 horas da noite, que é o horário do segurança presente. Segurança presente saiu, aí, meu amigo, aí sai você também, entendeu? Fora, numas regiões muito turísticas, onde já tem muitos restaurantes abertos, e aí os próprios restaurantes pagam os jagunços para resolver o problema. Nós fazemos isso lá na região, no entorno da Igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. A gente tem uma segurança de rua lá muito boa e a gente não tem assalto nas nossas ruas. Mas está sendo aumentada essa questão muito. Você tem o segurança presente muito atuante nas regiões do centro, principalmente Praça 15, Rua da Assembleia, Rua São José. Você tem uma atuação muito boa e você tem alguns focos de pivetes que ficam no entorno da Candelária, mas quando está em pleno dia, com as coisas funcionando, o segurança presente segura bastante. E também ali no Largo da Carioca, não na Rua da Carioca, no Largo da Carioca, você tem também que ficar meio de olho, mas a polícia está muito presente, muito presente. Então, a gente não considera que o centro que está sendo revitalizado, digamos assim, tem um grave problema de segurança. Saara, você anda tranquilamente. Eu ando todo dia no centro da cidade. Eu ando todo dia de domingo a domingo no centro da cidade, tá? Porque eu venho à missa no sábado e domingo. E acabo almoçando aqui metade das vezes. Tanto que já tem restaurantes abertos, até na Rua do Senado já começou a ter uma gama de restaurantes abertos. Agora, você tem, por exemplo, isso é muito triste, no bairro da Cruz Vermelha, que já é um subcentro, você tem uma segurança que já não é tão boa quanto você tem aqui. Você tem também, por exemplo, na Lapa, uma quantidade de... É culpa do Estado, né? Você tem uma rua chamada Travessa do Mosqueira, na Lapa, que ela é toda de imóveis invadidos, 90% deles do governo do Estado, e tem boca de fumo lá, aí tem aqueles caras esquisitos que vão comprar coisa lá. Então, é um probleminha que você tem, mas ele é muito reduzido a certas áreas. Você andando no centro até as 8 horas da noite, no entorno aqui da Rua da Assembleia, da Praça 15, você próximo à Câmara, você não tem essa gravidade. Quando o segurança presente sai, aí Deus nos acuda, porque não mora ninguém ainda. É aquela história de que
vindo as pessoas, é o ovo e a galinha, né? Enquanto não tiver pessoas à noite, você não consegue ter polícia. A gente conseguiu, por exemplo, provando para a prefeitura que a região da Praça 15, os bares, quinta, sexta e sábado, ficam até meia-noite, a gente conseguiu guarda municipal lá. Agora, se a prefeitura vê que não tem um gato pingado, o cara vai embora, porque ele é aquela história do cobertor curto. O cara não quer gastar recursos da cidade para ficar olhando onde passa um gato pingado. Então, isso aí é um problema menor do que parece, porque o nosso problema maior é de sensação de segurança e não de segurança em si. Muito bom, muito bom. Ô, Sérgio, então, o cliente, Sérgio não, Cláudio, então o cliente chegou lá na Renascença ou lá no pé da Itaúna e fala, pô, tô com uma salinha para alugar lá no centro, de 30 metros quadrados ali na Rua do Ouvidor, sai fora, né? Cara, se não for um prédio bacana, eu acho que tem que sair fora. Eu sou muito. Eu sempre ganhei muito cliente dando conselho pro cara contra mim. Eu falo pro cara, vai vender isso por 10 mil que vai mudar na sua vida. É melhor você ir lá na reunião de condomínio, porque eu conto sempre a história do italiano. De 30 mil, passou para 150 mil quando pôde morar, cara. O cara tem que perturbar esses condomínios. A gente tem que instigar, até para fazer o bem ao mercado, instigar o cara a encher o saco do condomínio para transformar em moradia. Porque se a sala dele não for num prédio muito bom, é lixo. Você não pega de presente, cara. Não quer. Olha, eu sou o gestor dos imóveis da Santa Casa. Desde que eu entrei, há 1 ano e 5 meses, eu já recusei de graça umas 10 salas, tá? Então, para você ver, eu não quero nem de graça. O Cláudio, outra coisa, uma dúvida aqui, até para os novos associados, a gente comentou aí quando eu teve aí com você, parceria com a Sérgio Castro, principalmente com os novos aí, a gente que se conhece já há um tempo, a gente vai direto em você. Como é que seria a parceria com a Sérgio Castro? A parceria com a Sérgio Castro, ela pode acontecer, mas depende de que loja o imóvel é, porque nós temos uma... Como a gente não trabalha praticamente com funcionário nenhum, cada loja tem um gestor que é como se fosse um sócio. E em cada bairro tem um combinado diferente. Então, por isso que eu sempre pergunto para quem me procura, qual é a referência para poder ver qual é a loja? Aí eu vou dizer o que a gente pode fazer. Se for uma parceria de que você tenha um imóvel no centro, é uma coisa bem mais fácil. Eu já fiz com o Mandarino, já fiz com outras pessoas. A pessoa me procura, que aí eu consigo tocar o negócio e consigo bolar uma maneira do negócio sair. Parceria de aluguel, se o aluguel não for alto, meu corretor não vai. Ele vê, a gente coloca na planilha que é parceria, o cara diz, não, essa merda eu não quero. Essa é o problema. E imóvel de baixo valor, a mesma coisa. O corretor olha e fala, não vou. Que a gente tem que colocar na ficha. E aí, quando coloca na ficha, o cara não quer. Então, é mais fácil alguém trazer o imóvel para a gente vender numa área que é a nossa especialidade, e que não é a especialidade de tanta gente, que é a região nossa aqui do Grande Centro, Glória, etc. e tal. É uma região que a gente consegue, que a pessoa vai fazer a parceria comigo. Aí a parceria comigo é diferente. Aí eu consigo organizar de uma maneira que seja mais lógica com o que vocês costumam fazer. Ou negócio grande. Negócio grande sempre cabe. Aí negócio grande traz para mim, que a gente pega, senta e conversa, como a gente fez na época. Nós vendemos por, sei lá, 15, 16 milhões, não me lembro. Fizemos a parceria. Foi uma parceria que a gente tinha que dar, não me lembro se 10% ou 15% para um cara que era um estrangeiro, ele tinha um cara que aconselhava ele, e a gente fez isso e o resto a gente dividiu e o negócio foi resolvido. Foi o shopping Itaipava, Cláudio. Desculpe interromper. Exatamente. Não foi? Foi um shopping em Itaipava. Eu comandei essa negociação, foi uma negociação bem complicada, mas a gente conseguiu fazer, porque tinha um cara que era administrador do gringo e a gente precisava trazer ele para o negócio. Mas
Quando é centro, eu também tenho facilidade em fazer. Agora, quando é bairro, infelizmente, eu tenho um combinado com cada gestor e eu tenho que seguir. Entendeu? Não tem como a gente abrir 100%, porque a empresa trabalha muito na mão desses gestores, ela só trabalha na mão da gente 100% mesmo aqui no grande centro, que as três lojas nossas aqui têm gestão nossa. Aí a gente consegue ver o que a gente faz. A gente sempre tira o opcionista e reparte, se for o imóvel meu, eu tiro o valor do opcionista e reparto a diferença. Assim eu faço em qualquer negócio que seja nas 3 lojas que eu comando pessoalmente aqui no centro. E nas demais, negócio grande. Se tiver um negócio grande, traz até. Se for coisa pequena, melhor não perder tempo. Alguma coisa com os gestores, normalmente 30%, isso eu consigo. Mas fora isso, se a pessoa que está procurando coisa, Leblon, loja do Leblon, Copacabana, Laranjeiras, a gente acaba repassando 30% do valor da comissão. Quando o negócio é grande, me procura que eu posso ver. Por exemplo, a gente conseguiu fazer um negócio, eu convenci o gestor do Leblon, o cara não era da BIB, o cara era até da Barra. Ele tem uma imobiliária lá na Barra. O cara me ligou, falou, pô, é uma casa na Rua Leblon, 11 milhões. Aí eu liguei para o gestor e falei, vem cá, amigo, essa casa está com você para vender há quanto tempo? Há 1 ano e meio. Eu falei, meu amigo, porra, tem lógica nenhuma esse negócio, vamos fazer esse negócio. Ah, tá bem, tá bem, tá bem. Aí eu consegui, dei 40% da comissão para ele, resguardei o opcionista e dei os 40%, mas é porque era um negócio grande. Se fosse um apartamento, aí ia arrumar problema com a loja, entendeu? Show de bola. Pessoal, alguém tem Santa mais alguma Teresa pergunta? também. Santa Teresa também. Não, também atuo muito em Santa Teresa, esqueci de citar aí. Sim, sim, eu faço muito negócio lá. E é um lugar que eu É, gosto. Eu não compro imóvel lá. Imóvel comercial lá é excelente. eu também gosto muito lá. Eu já vendi umas 2 casas lá. A gente vende bastante casa lá. É sempre uma lenha, os gringos, advogado do gringo, é sempre um inferno. Nunca entende, Principalmente gringo, é. nunca entende nada de imóvel, o advogado do gringo, é um inferno. Eu tenho um gringo fantástico aqui, que é meu inquilino hoje. Ele veio para comprar um imóvel lindo que tinha aqui para vender, que eu nem sabia que estava aqui para vender. Sentou aqui na minha frente, no Largo do Guimarães, é o Armazém São Joaquim. É o prédio amarelo. Isso. Ele estava caindo aos pedaços. Era 300 mil. Podre. Aí o gringo veio com a advogada criou um problema danado, aí eu fui estudar, eu sou advogado, fui estudar a documentação, falei para ele, cara, vai demorar 20 anos para ficar do seu nome, mas não tem risco nenhum. Aí a advogada, não, é maluquice, não sei o que lá. Aí eu fui lá ver o imóvel, comprei o imóvel eu comprei por 330 mil, ofereci 11 parcelas, o cara aceitou as 11 parcelas, o imóvel está alugado por 40 mil para o gringo que ia comprar e a advogada não deixou. Essa foi ótima. Sacaneio. Ficou meu amigo, se chama Patrício, é argentino. Eu falei com ele, ô Patrício, essa sua advogada deu prejuízo, hein, cara? Então, Boa. Ô, Cláudio, bom dia, pessoal. Kelly, eu sou gestora de vendas da W Martins aqui, trabalho com o Wilson. Me diz uma coisa, aquela região ali da Senador Dantas, no entorno da Carioca, que tem muita coisa, muita oferta ainda, está dentro dessa seara toda que você falou o tempo todo aí para nós, e a gente tem um cliente que está com, enfim, um prédio e alguns andares são de uma parte da família. A gente fica querendo, né, enfim, caminhar ombro a ombro com os clientes, porque são clientes que têm outros imóveis mais e que já estão conosco há muitos anos, né? Estão com o Wilson desde o início. E aí eu penso que não dá para meramente se desfazer desse negócio, né? O Edson até comentou. E aí, a gente bota fora? Chega um avulso assim, é fácil a gente se declinar, né, Edson? Ah, porque eu não vou te atender bem, enfim. A gente não vai conseguir fazer jus, porque a gente está mais posicionado na Barra, né? Enfim. Aí trabalhamos aqui com as nossas salas na região, nichado na região. Aí eu consigo sair meio que pela tangente numa boa. Mas um cliente que tem um andar, outro andar, e que já saiu partilha, e que cabe eu instruir, caminhar com essa instrução sua ali, mesmo naquela região da Senador Dantas, que é bem comercialzinha, né? Perto do... Ele tem vista, essas salas deles, tem vista para Petrobras ali, que está em obra, né? Aquele prédio que não acaba aquela obra também, que é um
um caos ali. Tu acha que cabe também essa influência em flexibilizar aí esse prédio misto? Eu entendo o seguinte, você tem, praticamente cabe sempre, quando o prédio não é moderno. Tá? Praticamente cabe sempre. Tá. Inclusive, é uma maneira, eu uso muito, porque eu administro aqui, sei lá, 4.000 imóveis no centro da cidade, dos quais 2.000 estão vazios. Então, você viu, né? Que é um monte de sala ferrada de prédio velho. As lojas estão alugando todas. Só não consigo alugar essas ex de banco, que o condomínio é 20.000, 30.000. Aí não consigo alugar. Mas estou alugando tudo. Sobrado, estou alugando todos. Tudo, tudo, tudo. Problema. Quando tem condomínio e quando são essas salas nesses prédios velhos. O que ele tem que fazer? Eu sempre faço por isso. Vai no prédio. Qual o percentual desse prédio que está vazio? Se o prédio tiver com o percentual vazio grande, você vai, acho que, insistir no misto. Eu acho que é muito importante, porque ele vai, claro que alguém vai ter que gastar dinheiro, vai ter que dividir, fazer cozinha, fazer não sei o quê, mas ele vai ter uso. Senão ele vai ficar anos com esses imóveis. Eu tenho conhecimento de pelo menos 2 andares vazios, né? Então, isso que eu sei, porque a própria família já foi vendendo. Talvez até para pessoas que estão com essa mesma visão que você já está aqui nos atualizando. Mas, sinceramente, cara, eu fico. Cara, um andar inteiro, eu não queria nem de graça. Quem que vai comprar isso? A que preço? Ela estava anunciando conosco uma sala para alugar e apareceu uma compradora. Então, nós oferecemos e aí apareceu essa pretensão de outros compradores para o andar, para andares inteiros. E aí depois eu vou até te chamar, pegar o teu contato aqui, te chamar no privado, para essa precificação, porque para a gente, você falou exatamente o que os clientes querem, 3, 4 mil metros quadrados, e não é isso. Viaja. Esquece. Se for num prédio bacana, modernão, não sei o que lá. Não é o caso, é porque eles alegam muito, e no centro tem isso para todo lado, né? Perto de metrô, perto de alguns prédios que são ali, né? Enfim, a Petrobras. É um prédio que não vai sair dali, é um prédio que tem circulação de gente mais bacana e tal. Mas e aí? E daí? Né? Mas, enfim, eu desde já aproveito para te agradecer aí, porque foi pelo menos para esse case que eu estou vivendo no momento, foi uma luz aqui para gente, assim, para a gente ter propriedade para falar de alguém que é especialista lá no negócio. Obrigada. Que isso, você vai ter sempre esse problema do cara vir com 3, 4 mil, porque é o anúncio, tá todo, até o meu tá assim. E esse é o problema. Não vai vender. Só vai vender por milagre. Mas a gente não está aqui para fazer milagre. De vez em quando acontece de vender, que o cara já tem o de cima, que é só aquele. Mas isso é exceção. Isso não é regra. Realmente, se você falar você tem que chegar a 2.000 com os seus clientes. É o que eu falo para os meus corretores aqui. Eles também não conseguem 90% das vezes. Mas eles têm que chegar a 2.000 e aí de 2.000 começar a ouvir, e aí vai gastando o cliente um pouquinho, e aí você vai acabar lá. Porque você chegar com 1.000 para o cara fica desesperado, entendeu? Não consegue aceitar de jeito nenhum. Não tem confiança que dê jeito dele aceitar essa ideia nossa, nem pensar. O que vocês têm que estar atentos é que tem um prédio ou outro que a planta é muito grande, quadrada, e que os prismas são nas pontas, e aí você não consegue fazer a divisão em apartamentos pequenos pela planta. A planta, às vezes, dificulta você fazer apartamentos pequenos. Aí, quando você vai ver, a melhor planta são apartamentos maiores. Aí já mesmo assim, é mais fácil de alugar, mas a rentabilidade vai ser muito inferior, entendeu? Beleza, muito Cláudio. Bom, muito bom. Pessoal, mais alguma dúvida? Cláudio? Então, beleza. Então, acho que é isso. Pô, Cláudio, muito obrigado aí pelo seu tempo mais uma vez. Parabéns aí pela explanação, esse bate-papo aí de 1 horinha. Bem que você falou, não vou ficar fazendo apresentação, não. O meu é no gogó. E passou rápido, cara. Foi assuntos interessantes para mim, foi muito bom, acredito, para todos que assistiram. Depois a gente vai colocar no YouTube, tá, da Bibi, e aí você, se quiser divulgar, fica à vontade, tá? Tá ótimo, muito obrigado. Maravilha. Valeu, Cláudio, obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado, Cláudio. Obrigada, um abraço. tchau. Obrigada, Tchau, bom pessoal. dia, tchau. Tchau.
Hum.